TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque à moradia. Inscrições para o concurso da Rainha e Princesas da Bauerfest foram prorrogadas e seguem até o dia 17 de junho. O Tribunal de Justiça aceitou o recurso da Petro-Ita em ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam 4 pessoas por lavagem de dinheiro e fraudes bancárias em Petrópolis. E o município agora conta com um Dia Municipal de Conscientização sobre o Albinismo. O governador Cláudio Castro assinou um decreto que cria o Observatório do Feminicídio. E, claro, o incêndio que foi registrado na manhã desta sexta-feira em Petrópolis. O diálogo com o objetivo de apontar as necessidades de investimento para a prevenção. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, no Facebook, YouTube e no nosso site tvc16.com. Fique à vontade para interagir, opinar e mandar a sua denúncia e a sua reclamação. É claro que a gente vai começar a edição de hoje trazendo ainda as repercussões em relação ao incêndio que foi registrado na manhã desta sexta-feira no centro de Petrópolis, mais especificamente na Rua do Imperador. O incêndio ele foi registrado na altura do número 391. E por conta do incêndio nesse imóvel, na manhã desta sexta-feira, as ruas do Imperador, o lado ímpar, a partir do Obelisco e a Paulo Barbosa também foram interditadas. As equipes do Corpo de Bombeiros da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, a CPTrans, continuam no local. Inclusive, a CPTrans solicita que os motoristas evitem trafegar pelo centro da cidade. Essas são as imagens que foram gravadas na manhã dessa sexta-feira para você que está nos acompanhando. E, inclusive, tivemos um plantão ao vivo aqui da nossa programação para falar sobre esse incêndio e o impacto, obviamente, aí no centro da cidade. Além disso, os ônibus da aviação Petro-Ita, que vem da região do Quitandinha, estão ali com o itinerário no final da rua Washington Luiz e retornam para os bairros pela rua Nelson de Saerpe. Os coletivos da Cidade Real e Turp estão operando até a altura da Praça Dom Pedro e retornam também para os bairros. A Enel chegou ao local por volta das 10h30 da manhã e ainda não há informações sobre feridos, sobre vítimas e possivelmente o que motivou, o que ocasionou nesse incêndio. O Cetranspetro enviou uma nota também para a nossa equipe e já informou aqui que esse incêndio afetou a operação de 81 linhas de ônibus aqui nesta sexta-feira em Petrópolis. Entre elas são 19 da Cidade Real e que estão ali fazendo o ponto final no Tic-Tac mais especificamente. E entre as linhas afetadas estão aí a linha 100, rodoviária, 103, Cândido Portinari, 104, Vila Militar, além da Manuel Torres, Castro e Outro, Duarte da Silveira, Marechal Hermes, entre tantas outras. No nosso site tvc16.com, você tem acesso a todas as linhas afetadas da Cidade Real. Da Petro-Ita, são 35 linhas de ônibus afetadas por conta desse incêndio. Entre elas, a 427, 24 de maio, está operando pelo Multimix, enquanto as demais estão com ponto final no Cefet, ali no antigo fórum. Entre essas linhas estão aí 204, 205, 6, 9 e 11, que é a linha que faz Valparaíso, além da linha 402 Taquara, 403 Honduras, 404 Duques, entre outras. Também no nosso site a lista completa das linhas operadas pela Petro-Ita. E da cidade das Hortênsias são 14 linhas que estão aí com impactos na operação por conta do incêndio, entre elas linhas 503, 505, 19, 526, 529, além das linhas 300, 326, que estão aí com algumas com atrasos, principalmente também
por conta desse incêndio. E a Turpe tem 13 linhas de ônibus que estão desembarcando com os passageiros na Praça Dom Pedro e contornam pelo Obelisco em direção aos bairros. E a gente vai trazendo essas atualizações para você. A ACP Trans também enviou nota para a nossa equipe em relação a esse incêndio. A última atualização é de 11 horas da manhã e que retrata aí, né, que a equipe também permanece com auxílio aí ao Corpo de Bombeiros. A Enel, como a gente informou, foi até o local. A dificuldade muito grande para o Corpo de Bombeiros, inclusive o caminhão que tem aquelas escadas para chegar, né, na parte alta do prédio, chegou agora há pouco, por volta do meio-dia, para tentar aí fazer o controle, né, controlar essas chamas. Esse incêndio começou por volta das 8h30 da manhã e nós trouxemos aqui as repercussões e os impactos no Correio Petropolitano Debate, aí ao vivo nesse momento, no programa Voz da Cidade, também no plantão ao vivo que trouxemos aqui na TV Correio da Manhã. Situação delicada, né? E aí os questionamentos começam, né? Entre eles, a própria dificuldade do Corpo de Bombeiros de continuar com a operação, tendo em vista que não tem nenhum hidrante ali na região. Então, por que não tem hidrante? Ainda mais para uma cidade que tem aí prédios que são tombados pelo IPHAN. Então, a gente sabe que muitos deles antigos, completamente com estruturas de madeira na parte interna, o que nos casos de incêndio, por exemplo, facilita muito essa propagação e a grande dificuldade do Corpo de Bombeiros. Como combater um incêndio desse tamanho sem o hidrante perto? A gente lembra até a Águas do Imperador também enviou caminhões, foram 4 caminhões, sendo 2 pipas, para auxiliar nesse combate às chamas. E além disso, como que é feita essa vistoria desses locais? Ela é anual? O Corpo de Bombeiros recebeu esse caminhão com a escada 2 horas depois, na verdade 3 horas depois desse incêndio, 3h30. O porquê desse caminhão ter vindo do Rio? Essa foi a informação passada para a nossa equipe. A gente ainda está apurando, porque se Petrópolis tem um caminhão que tem essa escada, por que ele não foi utilizado? Há algum problema nesse caminhão, manutenção? Por que não foi feita? Enfim, são questionamentos que mostram aí a necessidade de aprimoramento no combate às emergências na cidade. Não só por parte, nesse caso, do Corpo de Bombeiros, né, principalmente pela questão do caminhão, se a escada está ou não funcionando, mas também da Prefeitura de Petrópolis em instalar hidrantes no centro da cidade, tendo em vista que são prédios históricos tombados pelo IPHAN e, além disso, uma análise, né, uma vistoria desses prédios, a estrutura, como que está funcionando, de quem que é essa responsabilidade, porque, obviamente, em alguns casos, pode ser uma fatalidade. Acontece um acidente e começa a pegar fogo. Mas se for, por exemplo, um curto-circuito, alguma coisa relacionada à falta de manutenção, como que isso vai ser justificado depois? Como que isso vai ser apresentado depois? Quem tem essa responsabilidade de fazer essa vistoria? É necessário também aí, né, um estudo, uma análise sobre esse impacto, até porque lojas próximas ali foram impactadas, a vegetação na parte, né, a parte de trás ali dos prédios também foi impactada e a gente está no período de seca, de estiagem, em que a propagação ainda é mais rápida, tendo em vista que a vegetação ela está ali basicamente ressecada, não tem umidade, e isso a gente sabe aí, ó, pelo menos 3h30, 4 horas, a gente lembra que o Corpo de Bombeiros permanece no local para tentar controlar essas chamas, e claro, além disso, né, os impactos aí também para as lojas, né? Como que fica aí o prejuízo, se tem seguro, se não tem. O comércio do centro de Petrópolis já foi muito afetado. Foram, né, as questões das tragédias mais recentes, mas já vinha de um histórico difícil da própria pandemia, do cenário econômico do país como um todo, e agora, mais uma vez, aí sendo impactadas essas lojas do entorno e também, principalmente, o estabelecimento que pegou fogo completamente. Vai conseguir garantir que os funcionários, por exemplo, continuem com a operação? São questões importantes que a gente vai continuar acompanhando, né, e tendo as repercussões. E, é claro, verificar essa questão também do próprio hidrante, que vai ser fundamental no combate às chamas, não só no centro de Petrópolis, mas
em qualquer outro local. Nossa equipe vai continuar acompanhando e vai trazendo as atualizações ao longo do Correio Petropolitano Debate e também da nossa programação. A gente muda de assunto, fala agora sobre as inscrições para a Rainha e Princesas da 35ª edição da Bauernfest 2024 e que vão terminar na próxima segunda-feira, dia 17 de junho. A Bauer começa no dia 21 e segue até o dia 7 de julho nos arredores do Palácio de Cristal e no centro da cidade. O edital completo do concurso está disponível no site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br. Nele consta a ficha de inscrição e que deve ser preenchida pela candidata e entregue na sede do Instituto Municipal de Cultura, o IMC, que fica no Centro de Cultura Raul de Leone até às 6 horas da noite da próxima segunda-feira ou até mesmo também por e-mail a partir do imcpetropolis@gmail.com. Para participar é preciso ter entre 18 e 35 anos, morar em Petrópolis e ser descendente de alemães ou então fazer parte de algum grupo de associação dos grupos de danças folclóricas alemães de Petrópolis há pelo menos 2 anos. A rainha ganha R$4.000 em dinheiro, a primeira princesa R$3.000 e a segunda princesa R$2.000. O concurso terá 4 fases. A primeira é a inscrição, depois a seleção, quando a comissão julgadora vai avaliar a documentação das inscritas. A terceira fase é a participação nas atividades durante a Bauernfest e a última fase é o dia do concurso, com desfile e pergunta às candidatas, que acontece no domingo, dia 30 de junho, no Palácio de Cristal. Agora, a grande preocupação é também em relação a isso, né? Porque, veja só, as inscrições para a Rainha e Princesa vão ser realizadas a 4 dias antes das festividades começarem. E a grande preocupação também é com a programação. Foi divulgada agora, há uma semana do evento, mas ainda não há um patrocinador. A situação similar, o que aconteceu, por exemplo, em 2023 com o Natal Imperial. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre transporte, porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, sob relatoria do desembargador Wilson do Nascimento Reis, deu parecer favorável a um recurso interposto pela aviação Petroita. O processo, aberto em 2010, é uma ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que cobra melhores condições dos ônibus em Petrópolis. A sessão do julgamento foi realizada na tarde da última terça-feira, após um acidente envolvendo um dos coletivos da empresa. Na ocasião, o ônibus que atende a linha 404 Dux caiu em um barranco no Parque São Vicente, no Quitandinha. O veículo havia sido reprovado na última vistoria realizada pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. Em 2018, a ação do Ministério Público foi arquivada após um acordo entre as partes, em que foi determinado que a Petroita deveria manter em circulação os coletivos em boas condições. Com a sucessão de problemas recentes, em 2022, o MPRJ requereu o desarquivamento do processo, dando continuidade à cobrança de melhores condições de segurança no serviço. No ano passado, o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, chegou a intimar a companhia para retirar de circulação todos os ônibus reprovados em razão de segurança. A Petroita, então, foi contra a reativação do processo e questionou a Justiça sobre a decisão da 4ª Vara, afirmando que o pedido era completamente descabido, já que o processo havia transitado em julgado há mais de 7 anos, com a anuência do Ministério Público. Já na última terça-feira, o TJRJ julgou o recurso feito pela Petroita. No documento, o desembargador Wilson do Nascimento Reis deu parecer favorável à empresa e entendeu que, abre aspas, não se pode conceber o respeito de opiniões divergentes que, após o trânsito em julgado do provimento judicial que extinguiu o cumprimento de sentença pelo cumprimento de obrigação, possa ser aberta a discussão acerca da retirada de circulação de todos os veículos reprovados em razão de segurança, fecha aspas, cita o documento. A alegação do MPRJ de que estaríamos diante de um problema estrutural de um processo permite abrandamentos de dogmas jurídicos em prol da efetividade da justiça. Não pode servir para relativizar os efeitos da coisa julgada. Convenhamos sob pena de estabelecermos os descritérios nas decisões finais de mérito oriundas do Poder Judiciário, especialmente aquelas extintas de obrigações à carga dos jurisdicionados em virtude do seu cumprimento efetivo. Fecha aspas, completou a nota. Entretanto, uma outra ação do MPRJ ainda corre na 4ª Vara Civil de Petrópolis, essa datada no dia 17 de maio. Além de cobrar melhores condições de transporte na cidade, pede a anulação do contrato com a Petroita.
Na ação também há um pedido de condenação à CPTrans para a obrigação de exercer permanentemente o poder de polícia, retirando ou impedindo a circulação de ônibus reprovados nas vistorias por questões de segurança. As empresas assumiram o serviço, no início da operação ainda muito caótico, agora já conseguiram ali normalizar esse serviço, mas o fato é que ainda há alguns questionamentos a serem feitos. Primeiro, por que a Petrolita continuou com a operação se tem a mesma situação hoje da Cascatinha? Porque tem dívidas, problemas, claramente mostra que não tem a capacidade para continuar com a operação em Petrópolis. Trouxemos aqui no Correio Petropolitano Debate, na TV Correio da Manhã como um todo, a situação dos ônibus que foram migrados da Cascatinha para a Petrolita, basicamente foram pintados e realocados para a empresa, fora a ação também do MPRJ, que mais uma vez cobra ações também para que a empresa tenha o serviço proibido na cidade, suspenso. A Prefeitura de Petrópolis pegou os 241 milhões de reais por meio do Parque Seleções, ainda não definiu o que vai ser feito, não anunciou essa situação e a população continua aí na carência de um transporte público de qualidade, principalmente seguro. Vale lembrar, nessa semana ainda, na verdade, um ônibus caiu numa ribanceira lá no Quitandinha, próximo ao Parque São Vicente. Situação difícil e a população aguarda aí, obviamente, uma solução definitiva para a situação do transporte na cidade, principalmente relacionada à Petrolita. Na manhã da última quinta-feira, agentes da Polícia Civil prenderam 4 pessoas envolvidas em uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e fraudes bancárias em grande escala. O Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Rio de Janeiro e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais da Polícia Civil, prenderam 4 pessoas na manhã desta quinta-feira. Além dos 4 mandados de prisão, também foram expedidos 10 de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa voltada para a prática de lavagem de dinheiro e fraudes bancárias em grande escala. Os mandados foram cumpridos em Petrópolis, nas regiões de Itaipava, Correias e Nogueira, e no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Entre os 6 denunciados por crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de capitais e organização criminosa na Operação Shell Company, 2 eram gerentes de uma agência do Banco Santander, localizada na Avenida Queller, no centro de Petrópolis. Leonardo de Oliveira Tonelli e Osíris Alves de Luca Filho foram presos nesta quinta-feira. Eles trabalhavam na agência que teve prejuízo de 8 milhões de reais causados pelo grupo criminoso. Os crimes aconteceram entre os anos de 2019 e 2020. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Leonardo e a Osíris está atribuída a abertura de contas sem a devida regulamentação. Eles transferiam recursos da instituição financeira para contas particulares, oferecendo créditos diversos, como cheque especial, duplicatas, empréstimos pessoais e muitas outras. Eram criadas empresas pelo grupo. Essas empresas tinham uma movimentação artificial de valores, uma circulação artificial, e gerentes cooptados pelo esquema avalizavam os dados, davam conta de que os endereços efetivamente existiam, de que a atividade empresarial efetivamente existia, quando na verdade nada disso existe na prática. Também foram presos Jefferson de Aguiar Leal e João Vitor Ribner de Figueiredo, apontados como chefe e operador do esquema. A investigação aponta que eles atuam na criação de pessoas jurídicas sem efetiva atividade empresarial e na intenção de elevar o score de crédito, promovendo movimentações artificiais entre as contas. Dos 6 investigados, 4 foram presos. As outras pessoas investigadas são Fernanda Rebelo e Ramona Pipa Costa Sabadim. A pedido do MPRJ, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores no montante de 8 milhões de reais em desfavor dos denunciados. A investigação revelou ainda que os recursos financeiros da organização criminosa foram canalizados para uma holding, criada com o propósito de controlar 11 empresas fictícias, as quais foram utilizadas para lavagem de dinheiro. É uma investigação que se inicia a partir da representação de uma instituição financeira, no caso do Banco Santander, dando conta de um prejuízo que somado alcança a casa de 8 milhões de reais. E pelas investigações identificou-se que, na verdade, a movimentação bancária do grupo ela alcança o patamar de R$500 milhão.
de modo que seria apenas uma perna do conjunto de atuações, conjunto da atuação das empresas. Os gerentes Leonardo e Osíris atestaram indevidamente fatos falsos como verdadeiros, como a documentação falsa e atividade empresarial supostamente desenvolvida, e abriram contas para as empresas de fachada. As contas foram utilizadas para respaldar empréstimos milionários e diversas vantagens junto à instituição financeira. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, durante os anos de 2020 e 2022, os denunciados movimentaram aproximadamente 500 milhões de reais. A análise do fluxo financeiro indica, além do banco prejudicado, outras instituições financeiras que também foram alvo do mesmo grupo. Inclusive o Santander informou que tem atuado na operação e que está colaborando com a Polícia Civil e também atua com o setor de inteligência no caso. O banco ainda informou que reforça que tem um sistema altamente eficaz para identificar eventuais desvios de conduta e garantir assim que os clientes não tenham qualquer perda financeira. Petrópolis agora conta com o Dia Municipal de Conscientização sobre o Albinismo no calendário oficial, após a Lei 8.792 deste ano ser aprovada. De autoria do presidente da Câmara Municipal, essa lei marca o dia 13 de junho como uma data anual de reflexão e educação sobre a condição. O albinismo é uma condição genética caracterizada pela deficiência na produção de melanina, pigmento responsável pela cor da pele, cabelos, olhos e que resulta em uma sensibilidade elevada à luz solar e problemas de visão. A data já faz parte do calendário de eventos mundiais, sendo um momento para a luta por políticas públicas que promovam a conscientização e o combate ao preconceito enfrentado pelas pessoas com albinismo. A condição que a genética não é contagiosa, mas torna os portadores mais suscetíveis a danos causados pelo sol, incluindo o envelhecimento precoce e um risco elevado de câncer de pele. É comum encontrar pessoas com albinismo, especialmente aquelas em regiões mais quentes, desenvolvendo câncer de pele em idades precoces, por exemplo, entre 20 e 30 anos. Além dos desafios médicos, as pessoas com albinismo também enfrentam um estigma social que pode impactar negativamente na autoestima e relações sociais. É crucial que crianças albinas aprendam desde cedo a lidar com os desafios que possam aí surgir e desenvolvam habilidades para superar as barreiras impostas pelo preconceito e desinformação. A Companhia Municipal de Desenvolvimento, a CONDEP de Petrópolis, publicou no Diário Oficial da última segunda-feira 2 avisos de licitação para os serviços de coleta de lixo urbano e hospitalar. A publicação dos editais completos estava prevista para acontecer na última quinta-feira. No entanto, o pregão para o transbordo e a destinação final, em que os contratos eventuais foram alvos de denúncia de sobrepreço, ainda não foi divulgado. No ano passado, a CONDEP tentou realizar 3 licitações, mas enfrentou diversos questionamentos do Tribunal de Contas do Estado, TCE, por possíveis irregularidades, e solicitou aí a anulação e correção dos 2 novos editais. Em julho do ano passado, durante a paralisação dos pregões, a CONDEP firmou então contratos emergenciais que também foram alvo de suspeitas. Novas licitações estão para serem realizadas. A primeira licitação está marcada para o dia 27 de junho em formato eletrônico e vai ser aí para os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos sólidos de saúde. E no dia 28 de junho será a realização de um pregão eletrônico para locação de caminhões, compactadores e equipamentos destinados à coleta de resíduos sólidos urbanos. No entanto, a licitação para o transbordo e destinação final de resíduos urbanos, prevista para ser liberada pelo TCE desde o dia 11 de março, ainda não tem data marcada. A CONDEP já revogou o edital anterior, mas enquanto isso mantém o contrato emergencial, que foi alvo de denúncias de sobrepreço, que quase triplicou o valor em menos de um ano. Os contratos emergenciais firmados após um acordo na Justiça foram estabelecidos no dia 16 de janeiro, com validade de 180 dias e se encerram agora em julho. As empresas vencedoras das novas licitações vão ter cerca de 20 dias para iniciar as operações. E enquanto isso, você viu as imagens aí, inclusive de reclamações que foram enviadas pelos próprios moradores de Petrópolis em relação à coleta na cidade. A gente lembra que a CONDEP chegou a realizar na época
a coleta de lixo de uma forma improvisada e o caos se instaurou na cidade, porque a própria Condep também não tem autorização do INEA para realizar essa coleta, enfim, e a preocupação é essa aí, ó. Obviamente ali não tem só lixo, mas é uma quantidade de entulho gigantesca, mas é fato que o serviço na cidade tem sido um problema há bastante tempo. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação, previsão do tempo e, é claro, os nossos repórteres. Não saia daí, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura para o fim de semana. Previsão do tempo na tela para você que está nos acompanhando aí para esse fim de semana. E a gente já consegue ver pelo nosso telão que em Nova Friburgo, por exemplo, a gente vai esperar um sábado aí de sol entre nuvens e uma ligeira elevação na temperatura. Os ventos da região vão ser fracos e os termômetros vão variar entre a mínima de 13 e a máxima de 26 graus no alto do seu televisor. Já no domingo, não há também possibilidade de chuva e a temperatura vai permanecer estável, com mínima de 12 e máxima de 27 graus. No sábado, em Teresópolis, a temperatura vai estar estável, com poucas nuvens no céu e sem chuva, muito similar a Nova Friburgo. A mínima será de 13 e a máxima de 25 graus, como você pode acompanhar também aí no nosso telão.
Já no domingo, o tempo permanece estável e também não há possibilidade de chuva. Em Petrópolis, teremos sol com algumas nuvens no céu e uma elevação significativa na temperatura durante este sábado, viu? Marcando mínima de 14 e a máxima, veja só, de 31 graus. Pleno outono fazendo esse calor, viu? Já no domingo também não há possibilidade de chuva e a temperatura vai permanecer estável, marcando máxima de 30 graus para domingo. Já neste sábado, em Paraíba do Sul, o sol vai estar presente, com poucas nuvens no céu e também não chove. Os ventos vão ser de intensidade fraca e a temperatura vai variar entre a mínima de 16 e máxima de 29 graus. No domingo, mais um dia ensolarado sem chuva e também temperatura estável. 3 dias, por fim, para a gente completar a previsão do tempo para esse fim de semana, vai ter aumento na temperatura durante este sábado. Com ventos fracos e também sem possibilidade de chuva, os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 30 graus, como a gente consegue conferir ali já no final, né, a última previsão do tempo no seu televisor. No domingo, sol entre nuvens, sem chuva, e a temperatura vai seguir estável, com mínima de 16 e máxima de 31 graus. Mais um fim de semana ensolarado, perfeito para aproveitar com a família, os amigos, dar um passeio no parque. Impressionante como que a gente consegue ver Petrópolis sendo a cidade da região serrana com a característica aí de ter a temperatura mais alta para esse fim de semana, viu? Mas, obviamente, você que está nos acompanhando, não deixe de levar um casaquinho ali, uma blusa de manga comprida, caso vá passar a noite também longe de casa. A gente fala agora sobre Nova Friburgo, porque conhecida como a maior produtora de moda íntima do país, a cidade é oficialmente a capital nacional da moda íntima. O título foi conferido através da aprovação de uma lei que foi aprovada na última terça-feira pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Situação interessante para a cidade, né? A medida derivou aí do projeto de lei 3.989 de 2020, que tramitou na Câmara dos Deputados e foi relatado pelo senador Carlos Portinho na Comissão de Educação, que deliberou sobre o assunto de forma definitiva. A Lei 14.883 de 2024 foi publicada sem vetos na última quarta-feira no Diário Oficial da União e já entrou em vigor. Nova Friburgo conta com um grande polo de moda íntima. Em 2017, dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, a ABIT, mostravam que a cidade produzia cerca de 114 milhões de peças por ano. O senador Portinho destacou que o conglomerado de moda de Nova Friburgo representa um dos principais pilares econômicos da cidade e que é responsável por uma parcela significativa da produção estadual e nacional de roupas íntimas. Além disso, de acordo com o Sindicato da Indústria do Vestuário, o Sindivest, 160 lojas de lingerie, moda esportiva, praia e roupas de dormir geram aproximadamente 20 mil postos de emprego no município, sendo 10 mil diretos e 10 mil indiretos. Anualmente, Nova Friburgo promove a FEVEST, que é considerada a maior feira de lingerie da América Latina. Falando agora sobre o Corpo de Bombeiros, o canil da Corporação Militar do Estado do Rio de Janeiro ganhou uma nova integrante, Sky, uma cadelinha de apenas 2 meses e que está sendo treinada para salvar vidas. O nome da nova mascote do 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente foi escolhido por votação popular nas redes sociais do Corpo de Bombeiros no Instagram. Os cães da corporação começam a ser estimulados desde os primeiros dias de vida e eles são acostumados com diferentes tipos de terrenos, como grama, lama, terra e pedras, simulando os escombros em desastres. Brincadeiras são direcionadas para o desenvolvimento do equilíbrio, destreza e obediência. E cada atividade tem um propósito e ajuda a construir habilidades dos heróis de 4 patas. Hoje o canil do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro é referência no país e conta com 16 animais que atuam em apoio às operações de busca de vítimas em desabamentos, deslizamentos de terra ou perdidas em matas e florestas. Inclusive a gente vai acompanhar a fala do agente que você vê na tela, que está sendo responsável por esse treinamento e capacitação. Essa é uma cadela da raça Bloodhound. Ela é considerada a Ferrari do faro, por ter aproximadamente 300 milhões de células olfativas e é selecionada para a busca por odor específico de pessoas desaparecidas em matas e florestas.
Tá aí a gente acompanhando, né, um pouquinho desse trabalho, desse treinamento bonitinho, né? E tem um papel aí fundamental, né, para auxiliar nas buscas e no resgate às vítimas. Nesse fim de semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai promover a abertura da temporada de esporte de aventura na sede de Santa Rita do Parque Natural Municipal de Montanhas, em Teresópolis, no 2º Distrito. O evento faz parte da 3ª abertura da temporada de montanhismo e que acontece agora neste sábado. As atividades vão ser iniciadas às 7h30 da manhã e seguem até às 2 horas da tarde, com a inauguração da trilha para o campo Escolinha Chiquinho Leal, na Pedra de Santa Rita. Apreciadores de aves também vão poder participar do 11º Vem Passarinhar, que vão ali possibilitar a observação e também o registro de algumas das mais de 350 espécies catalogadas na unidade de conservação. Já na unidade de conservação também vai ter ali uma trilha guiada para a Pedra Alpina, atividades do projeto de educação ambiental Aurita Educa, de proteção do sagui da Serra do Escuro, primata endêmico da Mata Atlântica ameaçado de extinção, e também do projeto Educação Ambiental Itinerante Ecomóvel completam a programação. Os visitantes também vão poder conferir feira de orgânicos e artesanato com artigo de produtores rurais de Teresópolis. Já no domingo, às 8 horas da manhã, vai acontecer a largada da primeira corrida com o Aurita, com atletas previamente inscritos e que vão percorrer distâncias de 4,5 km e 8 km pelas estradas do bairro da Santa Rita, no 2º Distrito. Já às 10 horas da manhã, a atração vai ser o projeto Asas da Vida, e que conta com atividades de inclusão, acessibilidade em trilhas. E a sede da Pedra da Tartaruga do Parque Municipal, na área urbana, vai também estar aberta durante todo o fim de semana, onde os visitantes podem fazer trilhas, camping e até mesmo rapel, de 9 da manhã até 4 horas da tarde. O novo boletim Infogripe da Fiocruz traz um cenário de manutenção da melhora nas internações de síndrome respiratória aguda grave, especialmente por influenza A, ou seja, a gripe, e o vírus sincicial respiratório VSR. No panorama nacional, se observa um quadro de estabilização ou de queda no número de novos registros na maior parte dos estados brasileiros. A gente vai acompanhar a fala do Marcelo Gomes sobre o tema. Bom, na atualização do Boletim Infogripe dessa semana, né, e também com base nos dados do informe epidemiológico do Ministério da Saúde, analisando aí os dados, né, de infecções respiratórias, especialmente as internações, o que nós temos, né, na semana é um cenário muito similar ao que a gente viu na semana passada, né? Ou seja, no país como um todo, que a gente tem um sinal de estabilização, né? Interrompeu claramente aquele ritmo de crescimento, né? Isso porque nós temos aí boa parte do país, né? Na maioria dos estados, ou a gente está com essa interrupção, ou até mesmo com um sinal já de queda consolidada, né? Nas internações associadas, especialmente ao VSR, né? Nas crianças pequenas, e vírus influenza e alguma coisa também de rinovírus, principalmente nas demais faixas etárias, né? No entanto, quando a gente olha a região norte em particular, a gente continua observando um ritmo de crescimento, especialmente nas crianças pequenas por conta do VSR, né? E na região sul, a região sul também tinha dado uma interrompida, né? Tinha um sinal ali de interrupção no crescimento, mas os dados mais recentes voltam a apresentar aumento no número de novos casos dessa interrupção. A região, tanto o VSR nas crianças pequenas, como também ocorrências aí na população de idade mais avançada por conta do vírus influenza A. Outro local que chama atenção é o estado de Minas Gerais, né? Em Minas Gerais a gente também observa ali um sinal de manutenção no ritmo de crescimento, né? Aumento no número de novos casos semanais, especialmente na população de idade mais avançada. Pelo contexto, pelo cenário do restante do país, tudo leva a crer que se trata, né, de ocorrências associadas ao vírus influenza A, porém, né, a gente não tem clareza ainda nos dados laboratoriais, não está claro ainda qual é, né, o vírus associado. Quando a gente olha no banco de dados, essa informação ainda está por ser preenchida, né, mas tudo leva a crer que seja uma situação aí associada ao vírus influenza, como disse, por conta do cenário nacional, né? Covid-19 continua, felizmente, em relativo silêncio, ali uma certa tranquilidade, números estáveis, né, em patamares relativamente baixos. Tem alguma coisinha, né, no Ceará e outro estado da região Nordeste, mas nada que indique já uma retomada clara neste momento. Mas vale a pena a gente ficar de olho e, claro, né, vacinado. Vacina em dia contra a Covid, contra vírus influenza, para justamente a gente, né, manter a situação
o mais tranquilo possível, o mais protegido possível, para evitar justamente o agravamento. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido. Na volta, nós vamos trazer para você uma representação de uma entrevista que falamos sobre a situação de Petrópolis em relação à moradia, unidades habitacionais e quais são ainda os investimentos necessários para a cidade. Não saia daí, a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano em Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Nós vamos conversar com a Cláudia Renata. Ela já esteve aqui no Correio Petropolitano em Debate com a gente para falar sobre prevenção, para falar de ação voltada à moradia para a população atingida por conta das tragédias, não só em Petrópolis, mas no interior do estado como um todo. Isso porque, de acordo com o levantamento do PAC e Seleções do governo federal, Petrópolis é a cidade da região serrana com o maior número de áreas de risco, ou seja, de pessoas que estão morando nas áreas de risco. E logo em seguida tem Teresópolis e também Nova Friburgo, cidades que foram muito atingidas em 2011. A Cláudia, além de ser uma dessas vítimas em 2011, hoje faz parte de diversos projetos em prol da moradia e da dignidade para a população. E a gente vai justamente conversar com ela sobre isso mais uma vez aqui no Correio Petropolitano Debate. Cláudia, seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa. E, infelizmente, para falar ainda de um tema que é muito preocupante, né? Bom dia. Né? Bom dia não, já é boa tarde, já né? Tarde, já é boa tarde já. Então, mais uma vez quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez falando, né, infelizmente, sobre os mesmos temas, os mesmos problemas. Pouquíssimos avanços tivemos, né, conforme você falou. Petrópolis, da região serrana, é a primeira cidade, né, está em número 1 aí, com os eventos climáticos agora, né, e agora a gente tem que incluir na nossa luta por moradia essa pauta agora das mudanças climáticas, né? E tá muito difícil, sabe, Richard? E aí a gente, toda vez que a gente vem num espaço como esse, a gente fica muito agradecido, porque quem não é visto não é lembrado, e a gente não pode deixar cair no mar do esquecimento, principalmente nesse momento agora, com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Com toda certeza. Bom, Cláudia, a gente está falando justamente sobre essas questões relacionadas, por exemplo, a tragédia em Petrópolis que nós tivemos em 2022, e aí agora, por exemplo, o próprio Ministério Público já divulgou informações sobre irregularidades no prédio da Floriano Peixoto, que é também uma situação muito delicada, mas trazendo em relação ainda às ações. Você, como a gente já comentou aqui no Correio Petropolitano Debate, faz parte de um movimento que trata, que discute justamente, que cobra justamente as ações em prol da população atingida. O que hoje já teve de novo? Como que estão os avanços ou não estão tendo avanços? Como que está sendo o diálogo, seja com o Estado, com a Prefeitura e com o Governo Federal? Então, Richard, você convidou justamente numa semana boa para conversar, porque eu acabei de chegar de Brasília, eu tive lá semana retrasada, fiquei lá 3 dias, né? Fui em alguns ministérios, como o Ministério das Cidades, estive também com o secretário das Periferias e Favelas, o Guilherme Simões, né? Tive lá com o seu Ailton, que é o secretário nacional de Habitação, tive também no Ministério do Meio Ambiente, né? Conversei lá com a senhora Monique, que ela é a chefe de gabinete da secretária, né, da Secretaria Nacional do Meio Ambiente lá, das mudanças climáticas. Então, assim, Richard, o que está vindo é uma coisa que já veio lá desde 2018. Eu falei que eu já não aguento mais receber esses programas habitacionais do Cuiabá, Benfica e Mosela, né, que é de competência agora do governo do Estado, né? Sim. O governo do Estado ia ser o programa Casa da Gente, mandou os terrenos para Brasília, foram aprovados. E aí eles fizeram um chamamento público que, infelizmente, deu deserto por 2 vezes,
A gente está com muita dificuldade que uma empresa participe das licitações para fazer empreendimentos em Petrópolis. E isso eu fui para lá para ter um olho no olho, vamos dizer assim, com o secretário. E ele até me deu outros caminhos das pedras, né, vamos dizer assim, para a gente tentar trazer mais unidades habitacionais, talvez por outros programas que existem dentro do PAC, né, dentro do programa do Minha Casa Minha Vida. Existem outros viés que a gente pode também estar tentando para trazer a unidade habitacional para cá. Mas aí o governo do estado, o secretário, o seu Bruno Dauari, me ligou semana passada dizendo que apareceu uma empresa para fazer 2 empreendimentos. E aí a gente está aguardando ainda essa resposta. Eu falei lá que é muito triste porque desde 2018 esses terrenos vêm e vão, né? Vem para o estado, vai para o governo federal, volta para o estado, vai para o governo federal. E hoje também a gente tem o Estrada da Saudade, que é do município, que também foi apresentado no Minha Casa Minha Vida, foi aprovado. Já tem uma empresa e até agora a gente não vê uma viga subindo, né? Então, assim, são perguntas que a gente tem feito. Por que o empreendimento do Estrada da Saudade já não começou as obras, uma vez que já tem empresa, já tem tudo direitinho. E agora o governo do estado, eu estou perguntando, cadê o empreendimento, já que tem uma empresa agora? Só que a gente sabe que demora muito, né? Aí daqui a pouco vai demorar mais 6 meses, porque isso foi um tempão para licitação, e até agora que a papelada fica toda ok. E isso, Richard, nós que estamos de frente, nós lideranças, a gente hoje já entende que tem esse processo demorado. Só que para quem está na das famílias, está muito difícil. São 4.000 famílias no aluguel social. São 4.000 famílias precisando de unidade habitacional. Se a gente continuar nessa pegada de 10, 15 anos para chegar nem 500 unidades, se você dividir por 4.000, vai dar 50 anos. 50 até 70 anos. Eu não vou estar mais aqui. E levando em consideração que nós temos aí os efeitos climáticos cada vez mais recorrentes, esse número vai se tornar uma bola de neve, infelizmente. Vai, e eu tenho feito muito essa crítica, eu tenho falado bastante sobre isso, que tem que ter um despertar, não só da população petropolitana, não só das famílias que estão no aluguel social aguardando uma unidade habitacional, tem que ter um despertar das autoridades. Quando eu fui a Brasília semana retrasada, eu falei isso lá, que a gente sabe, claro, de todos os problemas que o Rio Grande do Sul está passando. É um estado praticamente inteiro. A gente está vendo, né, a quantidade de pessoas que morreram e que ainda estão desaparecidas. A gente sabe disso tudo. Mas a gente está vendo uma mobilização tão grande, até dos políticos, que se deixar daqui a 6 meses, o Rio Grande do Sul vai estar de pé e Petrópolis não. Vai ter acontecido outra tragédia e a gente não vai ter conseguido solucionar nem 1/3 dos problemas que a gente tem. Então, a gente está numa situação muito delicada, a gente está com um problema muito grande e pouco se debate sobre isso, até mesmo na cidade. Né? Então, assim, não adianta a gente estar articulando com o governo federal, com o governo estadual, com o governo municipal, né? Por mais que a gente tenha alguns enfrontes assim, mas eu não posso reclamar, eu tenho tido articulação com todos, né, com os 3 poderes, mas a gente tá avançando praticamente 0. É muita articulação e pouca ação, de fato. Sim, e a gente está vendo isso principalmente como um todo no estado do Rio. Então, assim, Petrópolis, claro, tem um problema muito sério, mas está vendo problemas também em Teresópolis, a gente vê isso ainda um pouco em Nova Friburgo, a São José do Vale do Rio Preto, que nunca que saem as unidades habitacionais de São José do Vale do Rio Preto. Então, assim, a gente está vendo que as coisas estão demoradas, principalmente para o estado do Rio. E a gente não pode deixar isso passar assim batido, porque senão a gente sempre vai ficar para trás, e mais uma vez vem um outro evento climático que abafa, vamos dizer assim, né, o nosso, que esse ano foram 2, a gente não pode deixar de dizer que esse ano, em janeiro, a gente teve um problema com a pedreira do Ingá. Sim, e que a prefeitura chegou a declarar a calamidade pública, inclusive, na época. Então, e aí, pouco se fala mais da pedreira do Ingá. E aí teve um problema com Independência e daqui a pouco vai ser qual bairro?
Vai ser aonde? E aí um vai se sobrepondo o outro, vai se sobrepondo o outro e vai ficando... É de 100 em 100 que se começa. Esse ano tem mais de 200 famílias já desalojadas. Então, assim, como é que fica? Essa estatística só vai aumentando, 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 e a gente não tem visto nada, sabe, Richard? Então, assim, gera um pouco de frustração também, porque a gente está, vamos dizer assim, que nem todo mundo fala, Cláudia, a tua luta é tão bonita, o teu trabalho está tão certinho, né, à frente do movimento do Aluguel Social Moradia de Petrópolis, da Comissão das Vítimas das Tragédias da região serrana com as outras meninas. A gente tem feito um trabalho de 10 anos ali certinho, só que são muito poucos os avanços, e isso também a gente vai ficando desgastado. Com toda certeza. Você comentou logo na sua fala no início sobre as 2 chamadas públicas que tiveram para os terrenos aqui em Petrópolis e que foram desertas como resultado. Nenhuma empresa participou. O secretário chegou a explicar o porquê hoje tem essa dificuldade? Então, a gente tem um problema muito grande, que não é mistério para ninguém. Infelizmente, o programa do Minha Casa Minha Vida, quando tem essa tabela, né, para as empresas participarem, é um valor, seja qualquer região do país, né, esse valor. E o valor hoje, quando chega para a gente aqui em Petrópolis, para uma empresa participar, para fazer esse programa aqui em Petrópolis, para eles não é interessante. Por quê? Eles vão receber um valor X para fazer as unidades habitacionais aqui. Só que chega aqui nos terrenos, a gente não tem um terreno plano. Primeira coisa que vai ter que fazer é a terraplanagem. E isso, às vezes, dependendo do terreno, vai levar já uma parte do dinheiro, vamos dizer assim, né? Geralmente é a parte mais cara desse processo. Exatamente, só para o pessoal entender em casa. Então, vamos dizer, de um montante que eles vão receber, se deixar mais da metade, vai na terraplanagem. E aí... Vai ficar uma parte para fazer os empreendimentos e também uma empresa de fora vir para a cidade, a gente tem um problema do laudêmio, a gente tem tarifas a pagar, né, para o município. E aí a empresa de fora ainda vai ter que tirar desse montante um dinheiro para isso. E aí, por mais que a prefeitura, né, às vezes, porque se eu não me engano, teve um empreendimento que a prefeitura até aliviou, né, alguns encargos, coisas assim, mas mesmo assim, a empresa tem que pagar. O que vai sobrar para essa empresa para fazer um empreendimento como esse? Aí pega uma empresa que não tem tanta experiência assim, que é o que tem acontecido na nossa cidade, a gente tira pelo Vicenzo Rivete, a gente tira pelo meu conjunto lá, o da Posse, que, por exemplo, só a parte do Estado já está na 5ª empresa, isso só com a SEAB, já é a 5ª construtora, que está lá, 4ª ou 5ª. Então, assim, e a 2ª do município, foram 2 empresas, né? Da parte do município. Porque aí a empresa começa, mas aí o dinheiro vai acabando, eles vão pegando outros empreendimentos, aí não consegue dar conta do que está fazendo aqui, e aí o dinheiro vai embora, e aí quebra as pernas da empresa, aí tem que fazer licitação de novo, e aí vai se arrastando, a gente vê, só a Posse foram 12 anos. E hoje você comentou sobre as famílias que ainda estão aguardando, são 4.000 famílias. Existem ainda famílias, inclusive, de outras tragédias. Sim, nós temos aí cerca de 400 famílias ainda, de 2011, aguardando unidades habitacionais. Só do Vale do Cuiabá ainda são 126 famílias que estão aguardando a unidade habitacional. Fora as que estão ainda aguardando, ainda com o seu cheque na mão, lá com o teu termo, como é que fala? O do INEA, né? Sim. A indenização do INEA, que esses dificilmente vão ver esse dinheiro, né? Então, assim, é um processo para a gente aqui da região serrana, principalmente para a cidade de Petrópolis, que está muito sofrido, e a gente precisa que as autoridades tenham um olhar diferenciado para Petrópolis, para a região serrana do estado. Você comentou sobre justamente essa sua visita a Brasília, ela foi um convite, foi para ser discutido realmente a situação das moradias em Petrópolis, na região serrana como um todo, foi um encontro, o que aconteceu? Não, então, já desde o início do ano, a gente já tinha visto uma necessidade de voltar a Brasília. Né? À frente do movimento, eu já fui a Brasília 4 vezes, né? Com as meninas das outras cidades. A gente começou a ir lá a partir de 2018. A gente sempre tenta fazer algumas agendas lá. Isso, e graças a Deus, todas elas foram feitas por nós, né? Por nós mesmos, não teve político nenhum. Um vereador tal. Ninguém fez agenda nossa. Envolvimento político. Nenhum envolvimento político. Nós mesmos fizemos nossas agendas.
E aí, graças a Deus, até graças às lideranças do Rio, geralmente a gente consegue os contatos da maioria dos secretários, né, nacionais em Brasília, ou até mesmo diretamente de alguém ligado direto a algum ministro. Então, assim, isso aconteceu, porque a gente tem muita articulação, Richard, eu já cansei de falar aqui das lideranças do Rio. O que seria da Cláudia se não fossem as lideranças do Rio? Foram eles que abriram toda a articulação que eu faço hoje, eu com as meninas da comissão. Então, em janeiro, a gente já tinha visto essa necessidade, a gente começou a correr atrás. Então, eu consegui marcar essas agendas. Por exemplo, uma foi cancelada, que foi com o secretário nacional do meio ambiente. Ele, no dia que estava marcado, ele teve que ir para o Japão para um evento. Né? A ministra estava no Rio Grande do Sul. O secretário também nacional da Defesa Civil, o seu Volney, que já era um conhecido, que eu já tinha até o contato dele pessoal. Então fica muito mais fácil quando a gente tem um contato pessoal, né? O seu Volney, ele, lá em 2018, ele nos recebeu no antigo, até então, no antigo Ministério da Cidade. Sim. Ele que resolvia as coisas do PAC. Então, o seu Volney hoje é o secretário nacional de habitação. Aí eu mando para ele, poxa, Claudinha, claro que eu lembro de você, vamos marcar sim. Só que com essa história do Rio Grande do Sul, ele mesmo falou, Cláudia, eu vou te atender com o maior prazer, só que eu não vou conseguir agora. Mas a gente vai se falando por aqui, ele fala comigo mesmo, então fica muito mais fácil. O Guilherme também, que é o secretário de Periferias e Favelas. A gente tem um contato há mais de 10 anos, porque eu conheci ele lá atrás, ele já veio aqui em Petrópolis para a gente ver alguns terrenos, para tentar ajudar, né, porque ele também faz parte do movimento social, né, no estado do Rio. Então, assim, é muito mais fácil quando a gente já tem um contato das pessoas. Sim. Então, foram as agendas que eu consegui marcar. Dessa vez eu fui sozinha, senti muito falta das meninas, porque é difícil quando você está sozinha. Algumas pessoas até perguntaram, cadê as meninas, Cláudia? Porque você parece que fica um pouco com menos força, né? Sim, com as meninas de lá dá mais um gás, né? Porque é tudo muito longe, é tudo muito desgastante, a gente sai das reuniões chateadas, porque quando a gente chega lá, a gente vê que tá tudo assim muito complicado, é moroso. E aí com a história do Rio Grande do Sul, infelizmente a gente tá ficando para trás realmente, né? E como eu disse, é normal, porque todos os olhares estão para lá. Tem a história, né, de serem os maiores produtores, tem isso tudo, não tem como negar. Só que aí a gente vem para cá e a gente fica muito frustrado, porque a gente viu que São Paulo se reergueu. Todas as famílias de uma tragédia que foi depois da nossa de 2022, todo mundo já está com as suas unidades habitacionais. E aí a gente não pode negar que ficam falando assim, é por causa de briga política, não sei o que, não. O governador de São Paulo é de um partido de direita e o presidente, que é o Tarcísio, e o presidente é de um partido de esquerda. Entendeu? Então, assim, não tem muito isso. Eu acho que quando se pensa no povo, essa articulação pode ser feita, entendeu? Amigavelmente, vamos dizer assim. Né? Então, assim, isso está faltando para nós aqui. Entendeu? Que você vê, São Paulo já tem as suas unidades. O Rio Grande do Sul já está se falando agora em já começar a fazer as unidades. E a gente aqui? E Petrópolis? 4.000 famílias é muita coisa, Richard. É a cidade que mais tem um quantitativo de gente precisando de casa. A gente passou à frente até do estado do Rio, se deixar. Então, assim, a gente está numa situação muito crítica. A situação, de fato, é muito preocupante. A gente chegou, infelizmente, aqui ao fim da nossa entrevista, Cláudia. Antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença aqui. Primeiro, para trazer essas atualizações, falar de como que foi essa conversa. Infelizmente, uma conversa que ainda não traz notícias tão positivas para a cidade, obviamente, até mesmo pelo que a gente também viu no Rio Grande do Sul. Obviamente, isso iria afetar também, mas é sempre bom a gente lembrar que isso não justifica que aqui também não sejam realizadas as intervenções. Então, de qualquer forma, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente. E, é claro, o espaço está sempre aberto aqui para novas atualizações, novas conversas e também para a gente poder cobrar esses projetos e essas ações aqui na nossa região. Eu que te agradeço sempre o espaço da TV, sempre a TVC sempre com a gente, né? A TVC é um canal que tem aberto muito espaço para a gente aqui em Petrópolis. Outras lideranças já estiveram aqui comigo também, né? Então, assim, a gente só não pode deixar cair, né, no esquecimento. A gente sabe dos problemas que a gente está passando num todo no Brasil, mas a gente tem que continuar persistindo, né? Desistir, a gente não vai desistir.
mas a gente agora tem que ter um olhar diferenciado para isso tudo, principalmente com as mudanças climáticas, né? Que a gente sabe que isso tudo está aí. Obrigado, Cláudia, mais uma vez. Obrigado você. Para você que está em casa nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela companhia. Fica com essa consciência, essa reflexão. Busque, apoie também, porque a população faz a diferença nesses momentos, principalmente daqueles que também mais precisam. A gente volta amanhã e, é claro, você é sempre nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.